Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, o espaço onde histórias inspiradoras e ações que transformam vidas se encontram. Hoje vamos falar de um assunto que toca profundamente os nossos corações, a solidariedade e o voluntariado. Em um mundo cada vez mais caótico, onde tantos precisam de ajuda, o poder do amor e o simples gesto de estender a mão pode sim salvar vidas. E para falar sobre esse assunto tão importante, temos a honra de receber uma convidada muito especial. Ela é esposa, mãe dedicada, uma mulher cuja vida é um verdadeiro exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Com uma vasta experiência em missões humanitárias, tanto no Brasil quanto no exterior, há mais de 20 anos, ela tem dedicado sua vida a ajudar aqueles que mais precisam. Como palestrante, inspira mulheres a encontrarem sua força interior em meio às adversidades, mas sua missão não para por aí. Ela também é uma peça fundamental no trabalho da Abades, uma instituição que há 73 anos transforma a vida de crianças, jovens e adolescentes com deficiência intelectual. Eu estou falando da querida senhora Márcia Rocha, que eu tenho a alegria de conhecer há tantos anos e a honra de receber hoje aqui no nosso Conexão Social para conhecer um pouco mais da sua história. Seja bem-vinda. Obrigada, Eunice. Eu que estou aqui honrada de estar aqui no Conexão Social, conversando com você, que já é minha amiga de longos anos, né? Nós nos conhecemos em uma época bem diferente da que é hoje, né? Como você falou, o mundo está cada vez mais caótico, mas assim, as pessoas que têm generosidade, que têm amor ao próximo, elas não mudam, né? Verdade. Mas essa situação acaba exigindo um pouco mais da gente, né? Sim, sim. E eu acho muito interessante que assim, quando você tem dentro de você esse desejo de ajudar, de fazer o bem, as conexões vão acontecendo, né? As pessoas que também têm esse desejo, alguma coisa acontece e as pessoas vão se cruzando, os caminhos, as vidas vão se cruzando e a gente vai uma dando a mão, se unindo a outra em prol de uma causa e realmente acontece. Não acontece com a gente sozinha, Eunice, porque para fazer o bem é preciso essa união, né? Sim, eu digo sempre que é uma grande união de forças, né? E a gente acaba juntos conquistando mais. Você pode até ir sozinho, né? Mas você demora mais. Mas quando você tem pessoas com você, você chega mais rápido. E aí, dona Márcia, eu queria iniciar pedindo para a senhora contar um pouquinho da sua trajetória. Pois não, vai ser um prazer. Porque a gente sabe que a senhora tem isso, é a sua essência, né? Eu conheci a senhora já fazendo um trabalho ali na Abades, né? Mas antes disso, a senhora já tinha a missão de ajudar as pessoas. Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória e quando foi que decidiu tomar essa iniciativa de falar, quero ser voluntária da Abades? Eu acho que o espírito de voluntária sempre esteve dentro de mim, desde criança. Porque quando eu começo a me recordar da minha infância, eu lembro que aos 13 anos eu conheci uma família onde a pessoa tinha 8 filhos e estava passando por muita dificuldade. Então ali naquele momento eu já tinha iniciativas, vamos dizer assim, de ajudar, né, o próximo. Eu lembro que eu cheguei em casa, vi a dificuldade da família, eu cheguei em casa e separei coisas minhas. Não é que eu tinha em abundância, eu não uso isso, ou eu não tenho aquilo, eu vou dar. Não, eu tirei coisas minhas, pessoais, porque eu vi a necessidade daquela família. Então eu compartilhei o que era meu com ela. Então esse espírito de solidariedade me acompanha a vida toda, sabe? E eu acho que é uma missão minha também levar isso para as pessoas. Criar nelas, ou seja, incentivá-las, que elas tenham essa referência, porque fazer o bem para as pessoas, Eunice, não faz só para elas, faz para a gente também. A gente estava conversando sobre isso, que é a lei, né, da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E nunca colhe na mesma medida, né? Não. Você planta uma semente, por exemplo, da manga, da laranja,
e depois você colhe muitos outros frutos. A natureza nunca fica devendo nada pra gente. Nunca. Né? E a mesma coisa é quando você se doa, quando você dá, quando você beneficia alguém, tudo isso volta para você. Não não da mesma forma que você fez, mas em outras formas. Sim, às vezes não é daquela mesma pessoa, mas vai vir de um outro momento, uma outra situação. Isso é algo importante. Quando você faz o bem para alguém, não espere retorno dela mesmo, porque ele vai vir de outras formas. Exatamente. E eu me lembro que quando eu conheci a ABADES, que é a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, hoje é a antiga Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Sim, essa é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, elas nos perguntam, mas a ABADES, então, a ABADES é a antiga Pestalozzi de São Paulo, Exatamente. né? Agora... mudado o nome por questões de vocês ampliar os atendimentos, né, dona Márcia? Isso. Nós atendíamos apenas crianças com deficiência intelectual e algumas comorbidades. Mas a partir de 2010, nós começamos a nos preparar para atender também a criança com autismo, né, dentro do espectro autista. E aí a gente precisou fazer várias mudanças. E nós mudamos a razão social em função disso, porque a Sociedade Pestalozzi de São Paulo, ela atende crianças com deficiência intelectual e a ABADES ampliou o seu atendimento, então a gente mudou apenas a razão social, mas o trabalho continua o mesmo, né? Aquele trabalho com dedicação, com profissionais capacitados para atender tanto o deficiente intelectual quanto a pessoa dentro do transtorno do espectro autista. E aí a senhora, quando conheceu, se encantou pelo trabalho? Olha, eu cheguei em 2001 na ABADES para ajudar uma amiga minha que já trabalhava lá. Ela falou assim, nossa, eu preciso tanto de um trabalho voluntário, a ABADES tem um bazar e ninguém consegue organizar esse bazar, a gente recebe muita doação. Eu falei, não, eu vou lá te ajudar. Aí eu me propus a ir um dia na semana. Quando eu vi, eu já estava atuando como voluntária 3 dias na semana e não era suficiente, né? Mas eu entrei ali para ajudar e nunca mais saí. Nunca mais, Eunice, porque é um trabalho magnífico, maravilhoso. E assim, nós temos que contribuir com essa instituição. Não é porque eu sou voluntária lá nela não, né? Mas é porque a gente vê a grandiosidade dela como instituição, o que ela faz pela sociedade. Você conhece, você esteve lá conosco, né? Você está apoiando, sempre apoiou a nossa causa. E quem conhece, quando entra lá, fala assim, não imaginava que é tudo isso. E ela é grandiosa. Ela é grandiosa. Eu queria, dona Márcia, que a senhora contasse um pouco dessa história, até para que as pessoas de casa entendessem o que é esse trabalho lá. Mas, de verdade, como é que funciona a ABADES para as pessoas entenderem em casa? Nós temos 4 áreas de atuação dentro da instituição. E o mais bacana é que é tudo no mesmo espaço, né? Você falou do tamanho dela, nós estamos numa área de 8.000 metros quadrados. Portanto, é muito grande. É muito grande. E ali nós temos o serviço social, que é a porta de entrada da instituição. Então ali o serviço social acolhe as famílias, tem a escuta qualificada pelas assistentes sociais. E a partir desse momento é feito então um levantamento das necessidades dessa família, desta criança, se ela é uma pessoa que vai se encaixar, que vai receber, vai se beneficiar do que é oferecido pela ABADES. Que é totalmente sem fins lucrativos, né, dona Márcia? Isso, ela entra na fila de espera, mas se ela não é caso para a ABADES, se ela é um caso para a ABADES, ela entra em fila de espera. Se ela não é um caso para a instituição, para os serviços que são oferecidos, o serviço social faz toda uma rede de apoio.
Então mapeia o que tem próximo da casa dessa pessoa que pode ser oferecido para que ela venha se beneficiar desse tratamento oferecido ali na rede de apoio próximo à casa dela mesmo. Sim, porque às vezes vem uma criança do interior, por exemplo. Isso, então o serviço social realiza esse trabalho. Mas nós temos a nossa escola de educação especial com paradigma na inclusão social. Nós temos a nossa clínica, né? Ali nós temos o serviço de tratamento e diagnóstico e as terapias. Nós temos vários terapeutas profissionais qualificados para atender essa demanda. Porque você sabe que a criança com deficiência ou com transtorno, ela precisa de várias terapias, né? Não é uma única terapia e não é por um período curto de tempo. Às vezes ela vai passar anos fazendo tratamentos terapêuticos. E a gente tem tudo isso dentro do mesmo espaço. E eu falo que nós acompanhamos a vida deste indivíduo desde o bebê até a sua fase adulta, porque o setor de atendimento da instituição é o setor de emprego apoiado, onde nós fazemos a qualificação, a inserção, melhor dizendo, do jovem no mercado de trabalho. E é extraordinário, né? Porque além deles eles recebem lá autonomia, né? Eles são treinados a convivência social, o que é tão difícil para um autista, né? É muito. E para ele, inclusive, socializar aquilo, é feito um trabalho extraordinário, né? Ao ponto dele agora ser inserido no mercado de trabalho. Sabe, é uma evolução muito grande, tremenda, né? Eunice. E assim, às vezes nós não vamos conseguir, por exemplo, na escola, alfabetizar aquele aluno, né? Por mais que a gente se esforce e ofereça para ele recursos, a gente tem que respeitar a individualidade dele, né? Uns vão conseguir e outros não. Mas tudo bem, não tem problema com isso, porque se ele não consegue ser alfabetizado, ele vai ter outros ganhos, porque além da alfabetização que é oferecida para ele de uma forma diferenciada, ele vai ter ali a nossa casa de AVD, que a gente fala casa de atividade de vida diária, é uma casa completa, e ali a gente vai trabalhar com ele para que ele tenha independência, autonomia em todas as questões da sua vida diária, da sua rotina diária. E isso a gente vai proporcionando para esse indivíduo essas atividades que vai o quê? Você não consegue? Então vamos tentar de outra forma? De que forma você consegue? Então isso é trazer, dar dignidade à pessoa. Sim. Mostrar que ela, como um ser humano, ainda que tenha suas dificuldades, suas deficiências, ele pode, ele consegue, mas tudo isso quem está do outro lado, que são os profissionais capacitados, tem que ter muita paciência, Sim. Tem que insistir, eu admiro os profissionais que trabalham com essas crianças. Também. São extraordinários. Mas é um sacrifício muito grande do profissional, né? Sim. Ter que esperar o tempo da criança. Tem que acreditar muito no que faz, né? E saber que dá certo. Acho que eles têm certeza porque eles estudaram, né? Isso. E eles sabem que uma hora ou outra eles vão ter ali um retorno, né? Mas se não tiver essa paciência, a pessoa não fica, né? Não consegue trabalhar. Ainda mais no mundo imediatista como o de hoje, não né? E é um trabalho que é feito em parceria com a família, né? Isso. A gente admira muito também, porque a gente sabe que as mães que levam essas crianças lá, elas levam na Abades como uma única esperança que elas têm na vida, né? É uma porta que se abre para ela ter uma parceria. E o que eu vejo nesse período todo que eu conheço a Abades é que a Abades se coloca de verdade como essa parceira da família, né? Elas se sentem muito acolhidas, né? As famílias são muito gratas pelo acolhimento que ela recebe na Abades, porque a gente, como você falou, a gente fala para ela, tem jeito sim, nós estamos aqui por vocês, para vocês. Pega aqui na minha mão, você não está sozinha, nós vamos juntos lutar por isso. E acontece, realmente acontece, mas existe toda
essa disposição, né, dos profissionais, da instituição, porque assim, o que acontece com a instituição? A instituição busca recursos para investir nesses profissionais, para que eles atendam essa população. Então é um trabalho que eu sou assim realmente apaixonada por ele e que a gente faz com muito carinho. Não é um peso para nós, né? Hoje vocês atendem quantas crianças lá, dona Márcia? Que é bom a gente falar em números, Vamos né? falar. Porque a gente sabe que tem fila também, né? Nos 4 setores de atendimentos, nós atendemos a mais de 1.000 famílias. Né? Então, quando a gente fala 1.000 famílias e a gente dá um desdobramento em atendimentos, no ano de 2023, o nosso relatório de atendimentos foram 192.000 atendimentos, atendendo essas 1.000 famílias. Olha né? só. Na escola, no setor clínico, no emprego apoiado, na assistência social. E essas famílias, elas ficam às vezes por um período longo dentro da instituição. Por isso que gera uma fila de espera muito grande, porque não se abre uma vaga tão facilmente. Até uma criança receber a alta tem uma demanda, né? Isso. Na escola, Eunice, nós atendemos crianças de 6 anos a 29 anos. Olha só. Então é um tempo muito grande que elas passam com a gente. Então, para abrir uma vaga ali é bem difícil. E vocês têm hoje quantas pessoas na fila, dona Márcia? Mais de 1.000. Mais de 1.000 pessoas. Olha que é uma área de 8.000 metros. Com tudo isso e ainda tem tantas pessoas na fila. Tamanha necessidade, né, de um trabalho como esse, a importância, né? E só sabe mesmo, e só entende mesmo quem tem alguém na família ou alguém próximo para saber como é a luta de uma familiar que tem, né? Uma criança, principalmente se for um autismo severo, né? Queria que a senhora falasse um pouco dessa complexidade, até para a gente poder dar uma esperança para alguém que de repente está passando por isso, porque as pessoas não sabem lidar, né? Quando você mencionou a questão do autismo, é importante dizer que assim, lá na Abades, a maioria das pessoas que são atendidas, principalmente na escola, são pessoas com nível de apoio nível 3 de apoio. O que significa isso? A maioria são não verbais, a maioria tem outras comorbidades, então são crianças que já passaram pela rede pública de ensino e até por escolas particulares, né? Mas elas não conseguiram se adaptar. Nós temos um aluno que ele já passou por 9 escolas. Puxa vida! 9 escolas e ele não teve um aproveitamento. Né? E ali na Abades, pela expertise dos profissionais, das pessoas que já atuam há tantos anos, né? Então ela já consegue receber essa criança, fazer um estudo, estudar o caso dela, é individual o ensino para aquela criança. Então os profissionais têm um olhar diferenciado e começam a montar uma programação para ela que vai de encontro à necessidade dela. Então temos essa criança que é um caso de sucesso na Abades. E a gente fica muito feliz por isso. E esse know-how, Eunice, de saber lidar, a gente não quer ficar com esse conhecimento só para a Abades. Não, porque a demanda é tão grande. Então, de que maneira que a Abades encontrou para fazer com que esse conhecimento, essa capacitação chegue a outros profissionais que necessitam, né, desse conhecimento? A gente faz seminário, cursos, palestras, entendeu? Nós estamos desenvolvendo literatura, tudo como uma forma de ampliar o atendimento a essas famílias, porque quem dera a Abades conseguir abraçar todas as famílias. Não é possível, né? Mas a gente pode sim capacitar um profissional, levar o nosso conhecimento até ele, e é o que tem acontecido. Muitas pessoas têm procurado a Abades, né? Nós fizemos capacitação num hospital particular e eles quiseram que a Abades fosse lá para falar de que maneira a gente acolhe essa família, porque às vezes um familiar está internado,
o filho tem autismo. Então, como eu recebo essa pessoa? O manejo, né? A gente fala do manejo. Do manejo. Então, é muito bacana poder fazer esse trabalho, crescer, né? Se multiplicar. Sim. E é para isso que a gente está lá. É muito trabalho. Maravilhoso. Uma coisa admirável que vocês fazem lá também é o apoio que vocês dão às famílias e especialmente às mães, né? Porque tem um dado importante que a gente sabe que a maioria dessas mães acaba ficando sozinha para cuidar desses filhos, né, dona Márcia? Por vezes são abandonadas pelos pais. É uma estatística, né, que 80% das famílias é a mãe que fica com a criança com deficiência. Então, a importância de ter um trabalho como a ABAD salva vidas de verdade. Quando a gente fala sobre, eu disse no começo, o amor ao próximo, salva vidas e cada pessoa pode ajudar num trabalho desse, a gente vai falar daqui a pouco, mas é muito importante a gente se colocar no lugar dessa pessoa que está nesse momento vivendo uma fase dessa. E a preocupação não para por aí, porque a mãe pensa, se eu não der autonomia nenhuma para esse menino, o dia que eu não estiver mais aqui, o que será dele, né? É uma preocupação que está no coração das mães, entendeu? Muitas delas, é interessante tocar nesse assunto, muitas delas, a preocupação é assim, não posso morrer primeiro que meu filho. Porque você sabe que o curso natural é o quê? Os pais irem primeiro, né? Mas elas têm essa preocupação, aflige o coração dessa mãe, né? Desses pais. E a gente está ali para falar para ela, olha, vamos dar autonomia para o seu filho, né? Sim. Vamos. Se ele souber algumas coisas, ele já vai saber, né? Isso, se ele precisar. Lá a gente tem alguns casos que já funcionam assim, que a mãe... Tem muitos exemplos lindos lá, né? Que a mãe já sai para trabalhar e o filho já tem autonomia para ficar em casa, para colocar uma comida no micro-ondas. Ele não tinha essa habilidade antes, mas ele desenvolveu ela. De saber que não pode fazer tal coisa, que tem perigo, né? Isso. Então, cada evolução, cada pequeno passo, o fato dele saber pendurar a mochilinha dele no lugar. É muito comemorado isso por já todos é muito nós. Comemorado. Isso, a gente tem que comemorar sim e mostrar para ele, né, que ele consegue. Isso é muito importante, porque apesar da deficiência intelectual, eles percebem, né, a dificuldade deles. Então, quando eles conseguem, eles também se emocionam, ficam felizes com isso. Muito bacana. Agora, a gente sabe, dona Márcia, que toda instituição, como a ABADS ou outra instituição sem fins lucrativos, ela conta com parcerias, com doações, com ajudas. Por quê? Como é que essa instituição vai se manter, né? Eu acho que a maior dor de qualquer instituição é saber como é que a gente vai ter recursos para a gente poder deixar isso tudo em dia funcionando e a gente continuar esse atendimento. Eu acredito que seja uma dor de vocês também. Queria que a senhora falasse das fontes de recursos, porque quem sabe as pessoas que estão nos assistindo aqui nessa tarde deseja conhecer a ABADS. Eu sei que a gente se mobiliza muito por algo que a gente se identifica e às vezes tem alguém na família, mas que tem mais recurso e essa é uma causa que para ela é muito importante. Ou às vezes você mesmo gosta de participar, de apoiar. Então eu queria muito que a gente falasse sobre isso com clareza e isso é uma coisa que a gente fala com muito amor, da mesma forma que a gente fala de qualquer assunto aqui, porque doar é um ato de amor, né? E a gente sabe o quanto que uma instituição dessa para funcionar, para atender esse número de crianças precisa. Fala pra gente como é que é as fontes de recursos de vocês. Nós temos convênios, né? A gente tem que falar dos convênios. Sim, que são super importantes. Sim, com a Secretaria da Educação, nós temos com a Secretaria da Saúde e com a Assistência Social. São convênios que nos dão suporte, né, de profissionais para estar ali atuando diretamente com a criança. Vocês têm quantos profissionais lá hoje? Nós temos, acho que 138.
Professor, monitor, terapeuta, médico. Manutenção, tudo, médicos, né, psicólogos, enfim. É uma gama grande de profissionais que nós temos ali. E nós temos os convênios, nós temos empresas que são investidor social, que acaba, né, tirando aí uma parte do seu lucro, investindo na instituição. Sim. Nós temos pessoas, doador de pessoa física, que contribui mensalmente, se ela, quem estiver nos ouvindo, gostaria de ajudar, pode entrar no site, lá nós temos o canal Como Doar, a pessoa pode entrar por aí, é uma forma de estar doando. Nós temos uma campanha anual que é Abrace Abades, sim, que o Instituto Ressoar sempre está junto com a gente. Para a gente é uma honra. Eu sempre tive presente na Abades, até antes de eu estar aqui no Ressoar, né, dona Márcia? Isso mesmo. Mesmo sempre... quando eu era bem mais jovem, eu ia, e é um prazer muito grande ver que aquele trabalho está em pé, graças a todas essa união de forças, né? Isso. Aquele cadastro que a senhora fala tão bem, que as pessoas podem colocar no CPF. A nota fiscal paulista, todos podem ajudar, porque ela não precisa tirar da sua fonte de recursos. É só ela se cadastrar na nota fiscal paulista e favoritar a Abades como a instituição que vai receber os créditos dela a partir desse cadastro. Então ela tem que, se ela é uma pessoa que já é cadastrada e ela tem um valor, ela tem que fazer o resgate para a conta dela e depois é só pedir o CPF na nota em todas as compras que ela realizar. Não importa o valor, o que importa é o cupom fiscal. Outra forma é o cupom sem CPF também. Às vezes a empresa permite, ou o supermercado, que a gente coloque a urna e as pessoas vão depositando ali o cupom sem CPF. Mas o doador automático, o programa doador automático, gera um recurso muito maior para a instituição. É uma fonte de renda que tem nos ajudado bastante. Sim, e todas essas parcerias que a senhora acabou de citar, os convênios, ele contempla apenas os recursos para funcionários. Então, na manutenção, que é uma parte tão importante, imagina manter 8 mil metros quadrados, com tudo funcionando, aquilo é muito grande. E é importante dizer que nem só o dinheiro, as pessoas... Às vezes você não pode doar o dinheiro, mas pode doar a mão de obra. A mão de obra, trabalho voluntário, produtos, doação, né, de produtos, tudo colabora, né, para que a Abades tenha essa vida contínua, né? Porque funcionando 73 anos, né, dona Márcia, além da seriedade, além de tudo que vocês fazem lá, eu digo, assim, é algo que você faz para você, né? O que você contribui na Abades, numa instituição que é do seu coração, mas como a gente aqui está falando da Abades, que a gente é voluntária, é algo que você, é como se você estivesse depositando uma conta bancária do amor para você, né? Aquilo é tão gratificante, né? Eu fico querendo fazer mais, sabe? A gente está fazendo isso, mas será que a gente não podia fazer aquilo também? Vamos ver se a gente não consegue fazer. E isso é tão bom, né? Faz tão bem para a alma, né, dona Márcia? Isso é importantíssimo para a vida da instituição, porque se não fossem essas pessoas com essa generosidade, ela não conseguiria sozinha, né? Não conseguiria. Mas eu queria que falasse de um que particularmente tocou seu coração, né? Nesses anos todos. Tem um, Eunice, foi até num seminário da Abades que a gente levou uma mãe para dar o depoimento, porque ela já tinha um filho adulto, ele tinha 22 anos, o emprego apoiado viu a possibilidade, né, o perfil dele, que ele poderia estar trabalhando, mas a mãe era super protetora, ela não via o filho dela no mercado de trabalho e o filho queria, né? O filho queria isso para ele. Então foi uma conversa de psicólogo ali, trabalhando. Um trabalho mais na mãe do que mais na criança. mãe do que no filho. Trabalhando com ela, não, vamos tentar, se não der certo, né, pelo menos nós tentamos, mas ela com muita resistência acabou cedendo. E esse filho, no primeiro dia de trabalho dele na empresa,
o que aconteceu? Tudo, né, assim, para deixar o coração da mãe mais aflita. A mãe, a lotação estava cheia, a mãe desceu e o filho ficou dentro do ônibus. Oh, meu Deus! Ela ficou desesperada, mas ele desceu no próximo ponto de ônibus. E aí ela foi, encontrou com ele e ela falou, tá vendo, isso não vai dar certo. Enfim, mas foi... Os primeiros dias ela acompanhou o filho até o trabalho, depois ela já deu autonomia para ele sozinho. Mas esse dia, eu vou me emocionar. Ai. Toda vez que eu falo nessa história, eu me emociono muito, porque nós tínhamos num auditório 100 pessoas. E ela falou assim, vocês vão me dar licença, porque agora eu vou beijar o chão daquela que preparou o meu filho para a vida. Meu Deus. Eu não consigo falar nisso sem me emocionar. E todo mundo que estava ali chorou, porque isso é muito forte. Ouvir isso de uma mãe. E ela se abaixou e beijou o chão da Abades. Meu Deus! Eu não imagino se eu estivesse lá, como é que eu ficaria também. E ela falou assim, hoje o Rodrigo, até lembro o nome dele. Hoje, o Rodrigo trabalha, ele é independente, ele tem o salário dele, ele vai sozinho, ele volta sozinho, e o que ele ganha, ele investe nele mesmo, Olha né? só. Então é isso, esse é o trabalho da Abades, né? Essa é uma das histórias, são várias histórias de sucesso. Então é isso, essa história que eu queria deixar aqui para registrar esse momento. Gente, essa eu não conhecia, é linda. Meu Deus, né? Agora, dona Márcia, a senhora imagina assim, como é que será o futuro da Abades daqui para frente? Porque a gente tem uma missão, né? De caminhar juntos, de incentivar as pessoas a ajudar, a participar. E quando a gente faz um bem, de novo falando isso, mas quando a gente faz um bem para alguém, principalmente para uma mãe como essa, né? Imagina esse profissional que cuidou desse menino, a gratidão que ele não deve ter, né? Valeu por tudo que ele passou. Então, a gente tem essa missão de continuar divulgando, a senhora pode voltar aqui outras vezes para a gente poder falar, né? Como que a senhora enxerga daqui para frente, como vai ficar aquele trabalho e o que a senhora gostaria de dizer para o mundo, né? Porque muita gente nos assiste nessa hora. Eunice, o meu esposo, ele me incentiva muito, né? E eu vou falar dele agora aqui, porque... Que é também um voluntário lá há tantos ele também anos. é um voluntário. E ele fala assim para mim, sonha, né? Sonhar não custa nada. Então, o que eu vejo para Abades é aqueles 8.000 metros quadrados. Você sabe que os prédios lá são antigos. Eu vejo aquilo ali no futuro, um local totalmente transformado. Ao invés da gente estar horizontal, eu vejo ela vertical, crescendo muito. E um prédio com todos os atendimentos, com facilidade. Isso, com salas novas para receber bem o colaborador, o profissional, a criança, a família, entendeu? Eu vejo cada vez mais união de pessoas, como o Instituto Ressoar, como tantos outros que têm nos ajudado, nos apoiado. Eu vejo muitas pessoas chegando, porque assim, eu falo, a colmeia do bem, ela tem que se expandir, né? Sim. Hoje a gente tem uma colmeia, ela ainda é pequena, eu quero ver ela bem grande, entendeu? Produzindo muito mel. Muito mel, porque o símbolo da Abades é uma abelha. É uma abelhinha, a Zizi, né? É a Zizi. Então o mel, por que essa analogia, né? Porque o mel traz bem-estar, saúde, né? Doçura. Então a Abades é isso, ela é tudo isso. Tudo isso nós conseguimos proporcionar àquelas famílias e queremos fazer muito mais. Então eu me vejo crescendo, né? Sim. Produzindo ainda mais. Muito, muito bom. E quem quiser fazer parte dessa colmeia, quem quiser ajudar a colocar ali uma florzinha, né? Isso. Como que chama aqui? Um pólenzinho. Um pólenzinho. Seja sempre muito bem-vindo, né, dona Márcia? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa falar do bem, de pessoas que estão fazendo bem
e convidar, porque a gente sempre se conecta com essas pessoas, né? Sim. Maravilhoso. Queria deixar esse espaço então para a senhora deixar mais uma mensagem, inclusive incentivando as pessoas, motivando as pessoas a ser voluntária. Talvez a pessoa nos assiste de um lugar longe e ela não pode vir na Abades, mas tem uma instituição perto da casa dela. E é essa a intenção, né? Então eu acho que falar para as pessoas, motivar, incentivar, encorajar, até quem está em casa às vezes sem sentido na vida, sem propósito. Muitas depressões vêm da gente não encontrar sentido, não encontrar propósito. Tem aquelas mulheres que às vezes agora está sozinha, os filhos já casaram, foram embora. E às vezes tudo que você precisa é provar que voluntariado, ajuda humanitária, tira a gente até de quadro de depressão, né? Então fica à vontade para deixar sua mensagem. Eu sei que a senhora carrega no seu coração uma bela mensagem. Bom, eu peço a você que se aproxime, né? De uma instituição, de um bairro, de uma pessoa, não sei, vai aparecer alguma coisa que você pode fazer de todo o seu coração para ajudar. Às vezes tem pessoas que pensam assim, mas eu não tenho nada para colaborar. Às vezes uma escuta, você ouvir o outro, né? Ele poder desabafar, falar com você o que ele está sentindo. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm tempo nem de parar para ouvir a queixa do outro. Não faça isso, né? Não deixe que isso aconteça. Nós precisamos nos relacionar com pessoas, fazer essa troca, dar aquilo que você tem de bom para o próximo. Isso tudo é grandioso. Não vai fazer bem só para a pessoa que vai estar recebendo, vai fazer bem para você. Quando você começar a se doar, você vai sentir tanta gratidão por isso. Às vezes a gente costuma dizer assim, você acha que está ruim? Olha para o lado, que você vai ver que tem pessoas que precisam mais do que você. Então, vamos fazer essa conexão, né, social, sim. De olhar para o lado, para o próximo, de se doar. Quando você se doa, você recebe dentro do seu coração uma paz, uma alegria. Eu me sinto muito bem. Dá para ver. Eu falei assim, os olhos brilham, né, quando ela eu fala. Eu amo poder ajudar as pessoas, eu amo me doar para as pessoas. E eu acho que a minha missão de vida é essa, me doar para as pessoas. É isso, Eunice. Maravilhoso. Parabéns, viu? Pelo Eunice, seu trabalho, pelo seu carinho. Eu te agradeço muitíssimo. Você é uma pessoa extraordinária. Obrigada, a senhora também. Uma pessoa que eu amo estar junto. A gente conversa, troca ideias. Isso é muito lindo. Parabéns pelo seu trabalho, porque eu sei que você também é uma lutadora, trabalha muito em prol das pessoas que são necessitadas, que necessitam de uma mão amiga, de um dia diferente na vida delas, né? Sim. A gente tem visto isso não só na Abades, eu acompanho você, suas redes sociais, e eu vejo o trabalho que tem sido feito através do programa Ressoar, do Instituto Ressoar. É digno de palmas. Obrigada. E palmas para vocês lá. Para a senhora, para a Rose, para todos os profissionais que se dedicam lá com tanto carinho diariamente para poder fazer acontecer esse trabalho tão belo. E que a senhora tenha, assim, muito sucesso. Obrigada. Em tudo que a senhora faz, conta sempre com a gente. Para todas nós. Juntas. Que Deus abençoe cada dia mais, viu? Eunice. Um abraço grande para todos vocês aí, pessoal da Abades. Estaremos juntos sempre. Sempre, obrigada. E para você aí de casa, que história e que mensagem linda, né? Que ela traz aqui nessa tarde. Eu conheço pessoalmente a Dona Márcia há tantos anos. E esse sorriso meigo, essa doçura que ela tem, que contagia a gente, né? Contagia as pessoas que estão próximas, faz com que a gente também queira estar próximo dela. Eu também amo muito estar perto da senhora, viu? Obrigada. E eu gostaria muito de te convidar para participar desse trabalho, para apoiar de alguma forma, com todos os dados que a gente vai deixar aqui, que você fique com eles e pense sim em fazer a sua doação, em estar próximo da Abades, participar de alguma forma. Isso vai fazer muito bem para você e para a Abades. Quero desejar uma ótima tarde, dizer que foi uma honra ter você aqui conosco,
que você tenha uma semana extraordinária, que Deus te abençoe muito. Siga a Abades, a gente vai deixar aqui os contatos também, o @ da Abades, o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!